Olá, meu nome é Sulamita Silva e eu sou estudante do segundo período de Arquitetura e Urbanismo da Unisalles. Hoje eu venho apresentar para vocês um pouco da matéria de levantamento arquitetônico, mais especificamente falando sobre o processo de construção e desenvolvimento de uma planta baixa. Para começar, nós vamos definir o que é uma planta baixa. A planta baixa é o nome que a gente atribui a um desenho técnico esquemático de uma futura construção. A planta baixa ela se dá a partir de um corte horizontal imaginário a uma altura de 1,50 do piso. Por exemplo, eu tenho aqui este cubo. É como se eu medisse, né, dessa ponta até 1,50 m, fizesse um corte na horizontal e a gente teria algo mais ou menos assim. E a partir disso, nós teríamos essa planificação. E aí nós poderíamos fazer, né, toda essa volta, né, como se fossem as paredes de uma construção, por exemplo. Então, é assim que nós fazemos o corte de uma planta baixa. Essa aqui é a planta baixa da minha residência que a gente desenvolveu durante as aulas. Mas, basicamente, a planta baixa serve para a gente ter noção, né, do tamanho dos cômodos, para a gente ver a relação do cômodo, né, da construção com o terreno, para a gente ver a relação de mobiliário, piso. Então, pensando nisso, é que a gente começa como desenhar, né? Como começar a desenhar um croquis, uma planta baixa. Durante as aulas, né, o primeiro croquis que a gente fez foi à mão livre. Na verdade, foi mais para a gente ter, né, uma noção da relação entre os cômodos da nossa residência. Então, o primeiro que eu desenhei foi esse aqui, no caso. Pode ver que a forma está bem diferente, né, da forma já na escala, mas era só mesmo para a gente ter uma noção dessa relação entre os espaços. Então, aqui foi bem simples, né, a mão livre, sem nenhum tipo de medida, nenhum tipo de escala, não usei régua, foi só mesmo no olhômetro, né? E aí, a partir desse desenho, eu comecei a fazer o processo que a gente tem para desenhar um croquis, né? Fizemos um levantamento a partir da medição, né? Eu fiz a minha medição com uma trena. Nós começamos a medir cômodo por cômodo, no caso, fomos fazendo a medição das paredes, dos espaços e quanto que tinha, né, a espessura das paredes para a gente conseguir construir todo o espaço. Então, depois de todo o levantamento feito, todas as medidas prontas, eu tenho a metragem dessa casa e tenho todas as medidas necessárias para construir meu croquis adequadamente, a gente passa para o processo de criação do desenho. E a gente tem algumas etapas, né? Pelo menos a gente gosta de seguir algumas etapas para a construção desse desenho. A primeira delas, a gente define, né, as paredes externas, para a gente ter a metragem do terreno. E aí a gente, a partir disso, começa a construir todas as paredes necessárias dentro dessa construção. Depois que você levantou, né, todas as paredes que você necessita, a gente começa o processo de fazer as aberturas das janelas, das portas, né, e dos vãos que a gente tem dentro dessa residência. Então, depois do processo dessa abertura, né, dos vãos, nós vamos começar a fazer o desenho das janelas e esquadrias, né, que a gente representa dessa forma. A gente faz um traço mais fino e no meio a gente faz mais 2 traços. As portas, né, que a gente faz essa angulação da abertura das portas. Aqui eu tenho uma báscula, né, todos os vãos, e é assim que a gente representa algumas. Normalmente as paredes, né, ela tem a espessura mais grossa, então a gente tende a representar ela com um traço mais grosso. E aí as outras aberturas normalmente tem um traço mais fino, para a gente poder fazer essa diferença no desenho e saber o que é parede, o que é janela, o que é porta, para a gente conseguir, né, ler esse desenho. Então, depois de todo esse processo, a gente já tem o desenho basicamente pronto, né? Mas a lápis, pra gente poder, caso erre, poder apagar. Então, normalmente esse desenho está a lápis. E aí, o que eu faço, e a maioria fazemos, é passar uma caneta nanquim em todo o desenho, até para ficar uma visualização melhor, mas também porque o desenho fica mais limpo, sem linhas, fica mais fácil a visualização. Então, é uma forma que a gente tem de melhorar, né, a visualização e deixar o desenho mais limpo possível. E esse aqui seria um desenho final, né? Vejam que eu defini bem, né, o contorno das paredes, para destacar, para saber o que é parede, todas as minhas aberturas, as minhas portas, e esse desenho, ele já está com cotação, né? Eu
faço a marcação das espessuras, dos tamanhos de cada cômodo, e é assim eu vou definindo, né, todo o tamanho da metragem desse apartamento.